Olá, pessoal. Nosso sétimo episódio, abrindo, né, mais um tema, agora com um tema que tem a ver mais com uma tempestividade, né? Na verdade, é o tempo que nós temos para lidar com um tema de super impacto, não só para as áreas operacionais, mas para as áreas administrativas, riscos psicossociais. Nesse primeiro momento, eu queria abordar uma parte de tudo isso, que é os cuidados com o mapeamento dos riscos psicossociais, né? Comportamento, há um tempo atrás, teve uma das ações internas, são várias que foram feitas, foi ouvir o governo. Chamamos a procuradora Sirlene Zimmermann, ela veio conosco e trouxe alguns pontos importantes para nós, para os nossos clientes, e eu queria aqui, Alta, abrir essa conversa sobre o gerenciamento do risco de mapear os riscos psicossociais, né? Quais são os principais cuidados que você nota que nós precisamos ter nesse processo? Você que é especialista técnico da comportamento, faz parte da equipe que desenvolveu o nosso protocolo interno, que já a gente utilizava há algum tempo, atualizamos porque o que escutamos do Ministério do Trabalho nos últimos tempos, e já estamos fazendo mapeamento de riscos psicossociais para empresas que decidiram se preparar, não esperar maio de 2026, né? E aí, cara, conta para nós, né? Abra o coração e a mente aqui sobre esses cuidados que a gente tem que enfrentar, tem que gerenciar aqui nessa ação super importante do mapeamento dos riscos psicossociais. João, eu gostei muito da forma como você trouxe, né? Quais são os cuidados, né, que vão iniciar esse processo de mapeamento, né? Para mim, existem 3 principais cuidados que nós temos que ter quando a gente fala de mapeamento de riscos psicossociais. O primeiro cuidado, ele está muito relacionado à nossa cultura, né? E a cultura não organizacional. Nós estamos falando da cultura como sociedade. Porque falar de riscos psicossociais, ela é muito novo dentro de um contexto social, né? A gente fala de saúde mental, a gente fala de inteligência emocional, mas riscos psicossociais, no dia a dia, isso é muito novo. E quando o processo ele é muito novo, ele gera uma ansiedade muito grande. Veja a ansiedade que foi gerada quando, né, de uma forma extremamente correta, né, a NR1, por exemplo, que tem como responsabilidade trazer os conceitos do programa de gerenciamento de risco, ela traz dentro do processo novo agora, mapear inclusive os riscos psicossociais, além do físico, do biológico, do químico, do ergonômico. Tudo isso gerou uma ansiedade muito grande, porque daí as pessoas começaram a misturar, né, conceitos, que entra o segundo problema. E o cuidado que a gente tem que ter. Conceitos. As pessoas acreditam que riscos psicossociais é sinônimo de saúde mental, né? As pessoas acreditam que saúde mental é sinônimo de segurança psicológica. E começam a falar disso, né, nas mídias e pessoas que, de uma forma, até eu critico muito, né, eu sou um cara muito crítico em relação a isso, de falar assim, agora a NR1, Programa de Gerenciamento de Riscos, vai falar de saúde mental. É a NR da saúde mental. Não, é a NR que fala sobre os conceitos do Programa de Gerenciamento de Risco do Trabalho, ocupacionais. E dentro deles os riscos psicossociais que podem estar associados às questões ligadas à saúde mental. Eu posso ter risco psicossocial ligado à depressão, a ambientes que podem gerar a depressão, ansiedade, né? Mas eu também posso ter riscos psicossociais relacionados a questões ligadas a reconhecimentos sendo feitos de forma errôneas, gerando a questões psicossociais, problemas de saúde física, como diabetes pode levar a riscos psicossociais, hipertensão pode levar a riscos psicossociais. Então, a gama ela é muito maior. Então, o primeiro ponto é o ponto que gera uma ansiedade, porque é um conceito muito novo e a gente tem que trazer uma resposta. O segundo ponto de cuidado que a gente tem que ter é com a questão conceitual. E o terceiro ponto de cuidado que a gente tem que ter é que nós somos uma sociedade muito reativa. E aí eu estou falando, gente, como sociedade brasileira, né? E às vezes até latino-americana.
Nós reagimos muito quando a gente fala de questões ligadas à saúde, por exemplo, né? Nós somos uma sociedade que se automedica, né? Eu que sou profissional da área da saúde, eu comecei a fazer a minha residência em pediatria numa organização que as emergências eram às 2, 3 horas da manhã, porque a família ia dando medicamento, a febre não abaixava, e daí quando a febre não abaixava de jeito nenhum, aí levava para o hospital. Então essa cultura de automedicação mostra alguns pontos que são de reativo e não preventivo. E quando a gente está nesse cuidado do preventivo dentro do programa de gerenciamento de risco, será que a gente sabe reconhecer perigos e riscos, a diferença de perigos e riscos? Você trouxe muito bem, né? A gente teve aqui no Grupo Comportamento a doutora Sirlene participando de um grande webinar, inclusive com clientes nossos, né? Foi um momento extraordinário. E ela trouxe um ponto muito importante, que falar de riscos psicossociais dentro de um programa de gerenciamento de risco, o cuidado é que o perigo que eu identifico, que leva àquele risco, que nós vamos ter que ter um plano de ação com indicadores claros, ele tem que ser coerente. O problema é que se a gente não sabe lidar de forma preventiva, será que o plano de ação está coerente? Ou a gente está só reagindo a alguns problemas? Então, existem 3 pilares aqui de cuidados quando a gente começa a falar de mapeamento de riscos psicossociais e do gerenciamento dos riscos psicossociais. Cuidar da ansiedade, porque é um tema novo e todo tema novo gera uma ansiedade. E essa ansiedade pode se tornar um problema. É um risco psicossocial do risco psicossocial. Perfeito. O segundo ponto é a gente saber realmente quais são os conceitos que a gente está falando, né? Riscos psicossociais é uma coisa, saúde mental é outra, segurança psicológica é outra. Eles se complementam, eles estão associados, mas não são a mesma coisa. E o terceiro ponto é a gente ter essa capacidade preventiva de gerenciamento de risco, de entender perigos, riscos, como fazer um plano de ação que realmente seja efetivo. Muito bom. E, Julião, a tua história, né, inclusive de estudos, foi fora do Brasil, em Madrid, por um bom tempo. E uma das teorias bases é a psicossocial causal e que se trouxe para nós, enriqueceu muito com protocolos muito interessantes de clima, de segurança, coisas que hoje ainda no mercado brasileiro deixa-se muito a desejar, esse olhar sobre clima de segurança. Mas em termos de rigor metodológico, assim, cara, o que você olha e o que hoje te preocupa em relação aos processos de mapeamentos que a gente vê logo que iniciou, a principal pergunta que vinha lá na área comercial, qual ferramenta usa, né? E, assim, já ignorando um ou mais dos riscos que o Alta trouxe para nós, que é o conceito, né? Então, o que você recomenda aqui, cara? Existem alguns temas que são importantes aqui, então, João, que você desenhar uma estratégia muito bem clara de como você vai fazer esse processo, basicamente utilizando boas ferramentas, que hoje o mercado tem boas ferramentas, que são ferramentas validadas. Então, o primeiro passo é o seguinte: escolha uma ferramenta que esteja validada. Procure uma ferramenta que tenha validação ou que seja que permite comparar com outras organizações, que sejam instrumentos testados e bem avaliados para ver se as perguntas estão bem construídas e vão conseguir tirar para você, oferecer para você aquilo que você está procurando. Então, a coerência metodológica da ferramenta é importante. E não precisa entrar em nenhum modismo de ferramentas, né? Existem várias ferramentas que vão se adaptar melhor à tua cultura, porque são menores, ferramentas que são um pouco mais amplas, ferramentas que devem ser aplicadas do ponto de vista mais multiprofissional para ter outras percepções. Então, o primeiro passo importante é escolha boas ferramentas e ferramentas validadas. Segundo ponto importante é que a própria NR1 nos provoca muito a ter uma escuta mais ativa, ou seja, você também usar uma lógica qualitativa para esse processo. Boas entrevistas, bons grupos focais, uma boa observação, um olhar dos dados que a empresa já oferece. Então, eu tenho visto muitas organizações que têm deixado de lado grandes fontes de dados, como pesquisas de clima. Se a organização aplica, por exemplo, metodologias do Great Place to Work, né, o GPTW,
ou outras metodologias, pesquisas humanizadas, enfim, todas que estão disponíveis no mercado, a minha capacidade de fazer uma boa leitura sobre as entrevistas demissionais, por exemplo, o que a área de saúde pode nos oferecer de dados do ponto de vista de adoecimentos, estudos epidemiológicos, o conjunto de informações mais os dados qualitativos vão te permitir fazer uma análise ainda mais profunda. Mas eu acho que tem um ponto aqui que é fundamental, é não complicar as coisas. O que a NR1 propôs para a gente? Ela disse assim, organização, olha no teu processo se alguma coisa que você faz pode comprometer a saúde psicossocial das pessoas. Ou seja, se você tem fatores de risco psicossociais que podem comprometer e adoecer as pessoas do ponto de vista risco psicossocial. Mas o que a organização oferece para as pessoas? Se a gestão, os modelos de trabalho, modelos de turno, enfim, uma série de fatores que têm que ser analisados. Mas a organização, muitas das organizações que nos procuram hoje, elas estão achando que elas têm que lidar com distintas possibilidades de riscos psicossociais. Né? O pessoal fala, poxa, Júlio, o cara vem de fora da empresa depressivo, eu tenho que tratar isso. É o que a organização, na sua governança, entende, analisa, avalia, através de metodologias consolidadas, o que ela está impactando do ponto de vista de adoecimento psicossocial. Então, esse é um ponto importante, ou seja, tem o rigor metodológico, mas entender que é um impacto coletivo, que isso é fundamental. Eu tenho visto, por exemplo, o grande medo quando começou a aplicar a gestão de riscos psicossociais, né, a avaliação dos riscos psicossociais, o pessoal falava assim, nossa, vai sair um monte de coisa. E as organizações estão se dando conta que às vezes são 2, 3 elementos que ela precisa trazer para o seu PGR e desenvolver boas ações para gerenciar esse elemento, né? Então, esse olhar crítico é muito importante. Saber priorizar essas informações, entender que isso é por grupo homogêneo de exposição. Então, esses cuidados na metodologia vão permitir a organização identificar que não tem 1 milhão de coisas para serem tratadas. São coisas pontuais, algumas coisas, que a organização precisa ter inteligência para gerenciar o risco psicossocial de forma clara. Inclusive, Odilon, coisas que já devem estar sendo tratadas em outras NRs, por exemplo. Quando a gente, por exemplo, a NR17 que traz as questões ergonômicas, ela pode já ter mapeado alguns pontos que levam a riscos psicossociais. Então, esse olhar interno dentro da organização, porque quando estourou essa ansiedade, né, que eu falei que é o primeiro, todo mundo foi buscar ferramentas e a gente falava assim, cara, o que tem dentro da tua organização? E quando as pessoas olhavam, tinha muita informação. E assim, né, o que são fatores psicossociais? Antes de risco mesmo, né? Acho que eu vejo que essa sombra, essa nuvem cinzenta que ficou em cima do tema, ela faz com que a gente, de alguma forma, esqueça que, de repente, numa pesquisa, num mapeamento de riscos psicossociais, a gente descobre um monte de coisa boa que a gente faz. Um monte de ações, um monte de percepções do time que se sentem cuidados, né? Ou que, de repente, nós temos uma grande chance de ter primeiros programas mais robustos, mais parrudos, para cuidar da saúde da liderança, para cuidar da saúde da área administrativa, que tem dificuldade, muitas vezes, de encaixar um programa de segurança dentro das áreas administrativas, porque a percepção sobre os riscos físicos de acidente, realmente, ela tem um impacto menor, mas você consegue calibrar isso. Eu acho que tem ganhos que a gente não está vendo. E não está ganhando por causa de alguns conceitos que nós temos mesmo, né? Os fatores psicossociais, eles existem. A relação que se estabelece entre duas pessoas ou mais, né? Isso quer dizer assim, o quanto mais tóxico é, maior a chance de ter um risco. Mas e se for saudável? Por isso que esse cuidado de olhar para a organização, o que ela já tem, né? O que já temos de informação sobre, né? As empresas menores, gente, que eu sei que também estão acompanhando aqui nas redes, no YouTube, no LinkedIn, fala assim, poxa, mas eu tenho 50 funcionários, eu tenho 100 funcionários, eu preciso de um inventário? Não necessariamente. É melhor que tenha, pode até ser melhor que tenha, mas colete as informações, veja o que você tem, entenda do conceito. Eu acho que isso é um convite muito grande. E não confunda saúde clínica com a saúde organizacional. Eu acho que esse é o grande ponto.
Né? Ninguém precisa, o pessoal pergunta, tem que ser psicólogo, assistente social, médico para mapear os riscos psicossociais. Não, gente, você tem que mapear os riscos psicossociais da organização, de forma sistêmica. É onde, de repente, a forma como a gente está atuando como organização, como liderança, pode estar influenciando, ou como par, pode estar influenciando negativamente na criação de um ambiente seguro, saudável, né? Eu acho que esses são os grandes aprendizados que a gente tem sobre isso. E acho extremamente importante esse cuidado, né? Não é que adiou a NR1, como o pessoal tem falado por aí, né? A NR1 existe, o Ministério e todas as auditorias e tudo vão começar em maio de 26. Nada impede que você, como organização, de modo menos reativo e mais preventivo, inicie uma campanha se já não iniciou. Porque a gente tem participado de projetos de riscos psicossociais há muitos anos, né? E organizações que agora vão ter uma facilidade muito grande para lidar com esse tema, né? Muitas delas vão levar o plano que existe para dentro do PGR. É isso que vão fazer. Outras não, estão iniciando. Então, inicia o quanto antes. Mas inicie de forma organizada, né? Planejada, utilizando, né, essa dica que o Júlio deu de organizar todo o processo de sensibilização das pessoas, de escolher qual é o melhor método. Não deixe de utilizar um método presencial, que o Júlio traz também, o qualitativo, dos grupos focais, das entrevistas, das observações em campo, que a riqueza desse processo está aí. E, quiçá, você possa ter um baita de um plano de ação, de gestão das questões psicossociais, não só dos riscos, que vai alavancar a tua performance, né? E não se assustar com ela como algo que vai ser um dedo duro. E se tiver coisas mais críticas, temos que resolver. É de nossa responsabilidade fazer tudo isso. Essa é a jornada dos riscos psicossociais que, né, a partir daqui desse 2025, 2026, acredito eu que não vai ter volta, né? É algo que é para entrar para a rotina na gestão das organizações, da alta liderança ao liderado, para contribuição, que eu acredito muito na construção do legado de cultura preventiva, e os riscos psicossociais vêm para somar a tudo isso. Sem dúvida. Nos vemos no próximo Comportamento Cast, né? Vamos continuar a discussão, falamos um pouco de mapeamento. Sem dúvida, o próximo tema é a gestão dos riscos psicossociais. Um grande abraço.